Aqui, eu dispensa comentários. Deus tem usado ele poderosamente. Eu quero deixar ele livre o tempo que ele quiser. E depois, na hora que formos orar, nós vamos aqui falar como que vai ser para a oração aqui, tá bom? Então ele vai estar com a palavra e a liberdade agora, pastor Isaur. Amém. Graça e paz, queridos. É um carinho, uma satisfação imensa estar aqui com vocês nesse final de semana, hoje até domingo, querendo Deus. Eu quero agradecer o pastor Paulino, pastora Eva e toda a liderança desse ministério por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui. E eu sempre brinco, eu só vou onde que a minha esposa vai, né? Então eu estou com a minha esposa Nilzete, 40 anos, fizemos dia 16 de abril, 40 anos de casamento, e nós somos um casal que temos viajado em muitos lugares, e Deus tem nos agraciado através do seu amor, através da sua presença. Eu tenho 3 filhos, um genro, 2 noras, 4 netos, e Deus tem nos agraciado de uma maneira muito especial. Eu estou feliz por estar aqui nessa noite. Cada mês eu estou no lugar. Eu sempre falo, eu não sou pastor itinerante, eu sou pastor de igreja. Eu gosto do cheiro de ovelha, mas como Deus tem nos dado uma graça de estarmos ministrando em muitos lugares que a gente tem passado. Um dia eu estava ministrando na igreja e o Espírito Santo falou assim: olha, tem muitos irmãos aqui que estão orando para você não sair fora. Eles querem ver você aqui, nem que você não pregue, que você fique sentado. Os irmãos, eles não querem que você saia ministrar fora. Mas diga para eles não orar mais, porque é eu que tenho levado você em alguns lugares, ou seja, em muitos lugares, porque através da tua vida eu tenho tocado, tenho curado, tenho libertado, transformado muitas vidas, muitas famílias. E eu só parei de ministrar e falei, depois que terminei a ministração, fez uma fila lá, os irmãos pedindo perdão. Pastor, eu estava orando mesmo, eu vou confessar, não queria que você saísse. Sai muitas vezes, vem cansado, sem voz. E a gente, o que precisa para você? Nós podemos tudo o que você precisar. Aí eu falei, não, o Espírito Santo falou no meu coração. Então eu creio que se eu estou aqui hoje, porque é uma permissão divina, para que estar aqui com vocês. E eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida, que muitas coisas, graças a Deus, aonde que nós temos passado, caminhado, Deus tem se manifestado de uma maneira grandiosa. Muitas vezes você fala, mas curas e milagres, muitos prodígios, muitos sinais, muitas maravilhas, Deus tem se manifestado. Eu quero declarar que o milagre que você precisa, nesta noite o Senhor já colocou nas suas mãos. Que você tome posse daquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida. Eu não vim aqui somente para orar por vocês, mas eu quero ensinar um pouquinho daquilo que Deus tem operado através da minha vida, porque amanhã ou depois eu estarei embora, e eu quero que você desfrute e viva, porque Deus não faz acepções de pessoa, Deus faz a acepção de atitude de pessoas. Então a nossa atitude, a nossa postura, isso vai fazer toda a diferença. E nesta noite eu gostaria de compartilhar um texto muito conhecido da amada Escritura, e eu coloquei como tema, o título dessa mensagem aqui: um reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Há um texto de Lucas 17, o versículo 20, o versículo 21, são palavras aqui de Jesus, e eu quero que você receba esta mensagem no teu coração, no teu espírito, porque certamente Deus fará coisas grandiosas aqui nas nossas vidas e através das nossas vidas. E eu quero declarar que a cura, a libertação, no momento que estarei ministrando aqui, eu sei que o Senhor estará operando na vida de muitas pessoas, aqueles que crerem, aqueles que abriram o coração, receber, Deus está manifestando, porque é assim que Deus tem feito em muitos lugares que nós temos passado. As pessoas são curadas instantaneamente, as pessoas recebem o poder, a virtude, o toque, a manifestação do Espírito Santo. Lucas 17, 20 diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus,
Respondeu-lhe: o reino de Deus não vem como aparência exterior. Nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Amém. Curva a sua face se você tiver liberdade. Pai, nesse momento, Senhor, que nós estamos aqui diante dessa auditório tão seleto, Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz que os Teus olhos estão vendo todas as coisas, que os Seus ouvidos estão atentos às nossas orações, e que o Senhor se levanta contra aqueles que se levantam contra Teus filhos. E nesse momento, o Senhor dá ordem a Teus anjos, que o Senhor tem enviado no ministério, aonde que tem me acompanhado, e que o Senhor cerque aqui, Senhor, cerca de 4 a 5 quadras, e nós amarramos, neutralizamos todo o intento de Satanás e seus demônios, amarramos toda a artimanha das trevas e lançamos de Cristo ordenário e nunca mais volte. Eu declaro, Senhor, os céus abertos, aqui a presença do Senhor, e nesse momento manda fogo do teu altar, ó Deus, e queima toda e qualquer obra das trevas, tudo aquilo que estava prendendo, amarrando, escravizando as vidas, que solta agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o poder de Deus se manifeste sobre a tua igreja, e trazendo cura, libertação, milagre, resposta. Espírito Santo de Deus, é sua hora, é seu momento. Pai, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é poderosa, Senhor. Jamais permita que eu venha empobrecer a tua palavra, mas que teu nome seja glorificado através desse texto. É que eu te peço e te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Por isso nós devemos aprendermos a manifestar. Nós falamos tanto sobre o reino de Deus. Quando os fariseus estavam curiosos, perguntaram para Jesus: quando que vai se manifestar o reino de Deus? Nós sabemos que eles esperavam um reino, um rei, um político, e Jesus falou: o reino de Deus não é de forma exterior, mas o reino de Deus, ele habita dentro de cada um de nós. Nós precisamos ter a consciência, porque eu tenho passado em muitos lugares, eu tenho vivenciado muitas maravilhas da parte de Deus, e eu tenho entendido que nós falamos muito do reino de Deus, mas a igreja não tem manifestado o reino de Deus. Muitas vezes nós falamos do reino de Deus, mas não vivemos no reino de Deus, não desfrutamos daquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas por falta de conhecimento. Quando Jesus estava ensinando a oração dominical ali os seus discípulos, em Mateus 6,9, ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Então, quando Jesus estava dizendo, portanto, orai dessa maneira, e ele fala que no versículo 10, Senhor, venha o teu reino, e seja feita a sua vontade, na terra como no céu. Este é um tema muito importante, de nós entender, precisa estar atento a todos os acontecimentos nesses últimos dias. E nós sabemos que a igreja do Senhor, eu e você, é a solução para todas as causas, todas as situações. Eu e você, Deus quer usarmos as nossas vidas de uma maneira grandiosa, extraordinária e sobrenatural. Precisamos entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus que se manifesta através da unção de Deus na vida de cada um de nós. É o sistema de Deus. Ele nos deu a autoridade. Eu sempre tenho ensinado, nós recebemos o poder de Deus, recebemos a autoridade de Jesus e recebemos a habilidade do Espírito Santo de Deus. E quando nós entendemos esse princípio que Deus tem se manifestado nas nossas vidas, a forma que Deus se manifesta, que nós precisamos usar dessa habilidade que nós temos do Espírito Santo para ver as coisas acontecendo diante dos nossos próprios olhos, porque o poder, a habilidade através do Espírito Santo. Note que Jesus estava ali em Mateus 6, estava ensinando os discípulos a orar. Quando nós entendemos que Deus quer que vivamos aqui na terra como no céu,
E muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós somos ministrados que Deus tiver que fazer aqui, vai acontecer, o que Deus quiser fazer na minha vida, vai acontecer. Não, é eu e você que devemos acionar o reino de Deus aqui, para que os milagres, os prodígios aconteçam através das nossas vidas. Eu estava compartilhando ontem com os irmãos, eu recebi um casal aqui de Apucarana, que foram para Telêmaco Borba, já há alguns meses, e aí esse casal começaram a ouvir as minhas ministrações ali em Telêmaco Borba, e numa certa noite a irmã veio na frente, o casal veio, pastor, eu quero que você ore pela minha enteada, ela é casada há muitos anos, fez 5 procedimentos, cerca de 14 mil reais, e ela não consegue engravidar, muito tempo. E eu ouvindo você, lendo o teu livro, eu tenho um livro ali que eu trouxe, nos Passos de Jesus, onde que eu conto muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito através da minha vida. E aí eu falei para a irmã, estenda as tuas mãos aqui, eu vou orar. Eu falei, onde que mora a tua enteada? É lá em Apucarana. Estenda as tuas mãos, eu vou orar sobre as tuas mãos, eu vou transferir a unção que Deus tem me dado. Aí eu orei por ela, né, no comecinho do ano, e agora ela voltou em Apucarana, e eu estive, quando eu retornei de Santa Catarina, no mês atrasado, ela veio conversar comigo, pastor, alegre, eu fiz exatamente, você ungiu minhas mãos, você orou sobre minhas mãos, cheguei lá e coloquei as minhas mãos no ventre da minha enteada. Pastor, ela engravidou. Ah, é? Sim. Só, pastor, que vem os gêmeos. Eu falei, irmã, era só uma mão, não eram as duas. Então veio o gêmeo e falei, irmã do céu, não era só, não eram as duas mãos, era uma só. Você colocou as duas, ela falou, ela engravidou de gêmeos, né? Esse tempo, eu tenho outra irmã aqui, que tem uma irmã aqui, a irmã Márcia, aqui em Cianorte. E ela também, né, essa irmã dela fazia muitos anos, já estava nos 40 e pouquinho ali, e não podia engravidar. Aí a irmã dela, que congrega comigo, a Márcia, trouxe uma foto. Eu falei, tua irmã já tem uns 40 anos, mais ou menos, isso aí, pastor. Eu falei assim, ela vem tentando, fazendo os procedimentos, pagando caros, e ela não consegue engravidar. Eu peguei a fotografia e digo, você concorda comigo? Vamos liberar 3 filhos para ela? E nós declaramos ali, outro mês a irmã dela estava grávida. Quando ela foi fazer os exames, ela teve uma surpresa, trigêmeos. Depois as irmãs podem entrar na fila aqui, eu vou orar com muito carinho por vocês. Veio 2 meninos e uma menina. Queridos, o poder é a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Algo extraordinário que Deus faz através das nossas vidas, cura, libertação. Eu já parei de contar, existe mais de 100 mulheres. Eu estive agora em Balneário Camboriú, mesma coisa no final de março. Eu estive orando ali para um casal de empresários. Eles falaram, pastor, a minha esposa não consegue engravidar. Ele é um construtor, engenheiro. Aí o nome dela é Isabela. Eu digo, a próxima vez que eu encontrar você está grávida. Agora, esse mês, agora eu estive em março. Há uns 15 dias atrás, mandaram um vídeo, olha, a Isabela está grávida. Deus deu um neném que está sendo gerado no ventre dela. Então Deus, o poder de Deus, ele está nas nossas vidas. Tudo isso nós precisamos manifestar. Às vezes nós cometemos alguns erros referente ao reino de Deus. Muitas vezes nós oramos, eu orei muito desta forma e achando que isso estava agradando a Deus. Orações sinceras que você faz, Deus, eu estou aqui, Deus usa a minha vida poderosamente para curar, para libertar. Deus, eu quero ver os paralíticos andando, eu quero ver o Senhor abrindo os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, eu quero ver as maravilhas do Senhor. E eu quero perguntar para você acha que essa oração é a oração certa? Você desejar, você querer, os paralíticos andando, os cegos vendo, maravilhas acontecendo, você acha que essa oração é certa, é correta? Veja bem, eu aprendi algo durante a minha caminhada. A preocupação maior nossa, o desejo maior nosso, não é pedir todas essas coisas.
é você andar em comunhão com o Espírito Santo. E quando você anda em comunhão com o Espírito Santo, essas coisas vão fluir na sua vida normalmente. Porque muitos estão pedindo, querendo, suplicando, rogando o Senhor, mas não tem essa intimidade, não tem essa comunhão com a pessoa do Espírito Santo. E quando eu e você andamos em comunhão com o Espírito Santo, o poder de Deus se manifesta automaticamente através das nossas vidas. Eu estava contando agora à tarde ao pastor Paulino, eu tenho uma família lá que de vez em quando eles vão na igreja. Eu brinquei, quando aperto o sapato eles aparecem lá. E aí eles têm um sítio, né? E assaltaram o sítio deles. E aí o empresário, o dono do sítio não estava as filhas, a sogra, e os 3 filhos ali, e a avó dessas crianças. E aí 4 bandidos, todo encapuzado, e pegaram e colocaram uma pistola na cabeça dela, e queria dinheiro, começaram a revirar. E aí, pegaram a menina mais velha, se você não contar onde está o cofre, eu vou matar. Aí ela foi testemunhar lá na igreja, falou, pastor, eu lembrei de você. E eu falei assim, se o pastor Isaor serve um Deus vivo, essas pessoas nos deixam agora. Quando ela falou assim, ela estava ajoelhada, e a neta dela na frente dela, e ela disse, se o pastor Isaor serve um Deus vivo, nesse momento, você não vai fazer mal para minha neta. Aquele rapaz deu um salto e tirou até a touca que estava ali, e eles saíram, vão embora. E ela testemunhando, digo, olha, você está me colocando em apuro. Por quê? Porque o poder de Deus, ele está sobre as nossas vidas. Deus é um Deus que opera coisas grandiosas. Deus é um Deus que opera coisas tremendas. Por isso, muitas vezes, quando eu li esse texto aqui de Mateus 7:21, diz assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expelamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi, claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade. Amados, muitas vezes nós pedimos, queremos usar toda essa autoridade, mas sem a comunhão, sem o relacionamento, sem intimidade com o Espírito de Deus. Quando eu e você entendemos esse princípio na nossas vidas, esse momento de comunhão com Deus, esse relacionamento, entendendo que nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, então você vai vendo automaticamente essas coisas acontecendo na sua vida. Nesse livro ali eu tenho um testemunho de um muçulmano, o Walid. Ele é muçulmano e ele entendeu. Me conhecia há 22 anos, mais 15 anos. Cada vez que eu andava, o Walid passava na frente de uma das lojas dele, um homem se tornou muito rico, ele era pobre, ele veio trabalhar com o cunhado dele. Cada vez que eu passava na frente de uma das lojas dele, ele saía, deixava os clientes, corria, me abraçava e me dava uns tapas nas costas. E ele batia forte, me chamava no começo de primo, depois eu era irmão dele. E isso foi passando muitos anos. E quando um dia um irmão da igreja foi comprar uma das lojas dele, hoje ele vive mais de aluguel, todos os imóveis dele são, a maioria alocado. E aí, o Walid, ele falou, Walid, eu gostei tanto, mas só vou fechar com você quando o meu pastor orar, e ele me deu em concordância. Ele falou, quem que é teu pastor? O pastor Isaor, você é membro da igreja do Isaor só? Você sabia que aquele homem tem um mistério na vida dele? Como assim? Olha, faz 15 anos, nunca contei para ele. Eu nunca deixo ele passar na minha frente vazio. Eu corro e eu abraço ele, e eu percebi que cada vez que eu abraço ele, Deus abençoa a minha vida. O cara é muçulmano. E aí eu fui conversar com ele, estava na lanchonete, fomos tomar um café junto, e ele contando, Isaor, faz 15 anos que eu faço isso. Eu percebi, você é um homem de Deus, existe algo dentro de você, eu sei que Deus está dentro de você. Eu nunca deixo você passar desapercebido, eu tenho que dar um abraço, e até hoje, mesma coisa. Aí quando eu falei, eu estou lançando um livro, posso contar esse testemunho? Claro, mas tem que tirar foto junto comigo.
Porque os crentes, se você não colocar, eles não crescem. Então tem que colocar o testemunho e colocar foto junto. As fotos que eu tenho ali, todo tem as pessoas, mulher ali a Marili, que 39 anos, nunca tinha ouvido. Eu orei por ela. Depois o marido dela com 42 anos, o Érico, que casaram, estudavam na mesma escola de meninos especiais, crianças especiais. Eles se casaram, tiveram um filho, Gabriel. E eu orei também pelo Érico, 42 anos, nunca tinha ouvido, e Deus abriu os ouvidos dele também. Tinha foto no livro junto ali, o testemunho deles. Então, ele contando, eu estava contando para os irmãos, estava ministrando em 2008 ali em Agrolândia, e eu contei esse testemunho. E um menino de 4 anos e meio, ele tinha uma doença muito agressiva, degenerativa também. E era muito dolorido o tratamento dele. E eu testemunhei isso aqui, e aquele menino falou para a mãe dele: mãe, eu tenho certeza que a hora que o pastor descer de lá, eu vou correr e dar um abraço nele, e a hora que eu abraçar ele, Deus me cura. Aí quando eu desci, aquela criança veio e me abraçou, e não falou nada, e foi embora. Eu voltei o ano passado lá, e quando eu cheguei, ele estava na porta. Quase agora, em 2018 estive lá. Ele falou: pastor, eu estou aqui. Aquele dia que você veio a primeira e última vez aqui, eu falei para minha mãe, se eu abraçasse você, Jesus me curava. E eu abracei você, eu estou curado. Quero agradecer a Deus, agora quase com 9 anos. Queridos, é o poder de Deus que se manifesta nas nossas vidas, através das nossas vidas. Nós chegamos em casa um dia 11 horas da noite, eu e a Nilzete, e tinha uma mãe desesperada e a avó, uma criança que a pneumonia tomou os pulmões dela. E aí faltava ambulância para mandar essa criança fora de Ponta Grossa ou Campo Largo, que geralmente vem. E aí era uma quinta-feira, eu tinha o meu grupo familiar, essa família ia na igreja, ia em casa, e eu cheguei, eram 11 e pouco, depois do nosso grupo, eu estava numa casa, nunca ia me achar. E quando eu cheguei, aquela avó estava ali, saiu do carro e falou: pastor, salva meu filho. E eu vi aquela criança, o nome desse menino é Tiago. Eu vi ali, ele estava realmente, ela falou: pastor, não tem ambulância, ele acho que nem aguenta, os médicos falaram que ele não aguentaria nem chegar em Ponta Grossa. Eu só peguei aquela criança, apresentei assim para Deus e declarei. O outro dia, era quinta-feira, outro dia, a família estavam toda na igreja, o Tiago curado, liberto de toda aquela pneumonia, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Então a importância de nós estarmos vivendo, porque é possível, quando eu e você aceitamos Jesus, nós já estamos vivendo a eternidade aqui na terra. E quando Jesus falou que nós precisamos manifestar o reino de Deus aqui na terra, por quê? Porque lá no céu não existe doença. Lá no céu não existe pobreza, não existe tristeza, não existe miséria, não existe nada daqui que as pessoas, você vê o inimigo escravizando as pessoas. Lá no céu existe alegria, lá no céu existe abundância, lá no céu existe saúde, existe paz, existe felicidade. E tudo que eu e você precisamos é trazer à existência, manifestar aquilo que está no céu aqui na terra. Queridos, vocês estão olhando para uma pessoa que aceitou a Jesus há 40 anos atrás, e eu tomei posse da palavra de Deus e digo: Deus, eu me recuso ficar doente, eu me recuso ficar enfermo, eu me recuso viver uma vida doente, enferma, na miséria. Faz 40 anos que aceitei Jesus como Salvador, eu nunca fiquei doente, eu nunca fui no médico, nunca precisei pagar uma consulta, porque eu creio que Deus é poderoso de fazer coisas grandes, poderosas, tremendas, sobrenatural. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, a palavra do Senhor é poderosa para conosco. E eu e você precisamos estabelecer, manifestar o reino de Deus aqui na terra, trazendo paz, alegria, saúde, gozo, felicidade, porque essas coisas estão no reino de Deus, e você precisa manifestar aqui nessa terra o reino de Deus. É isso que Jesus estava nos ensinando.
Existe saúde no céu, existe paz no céu, existe alegria, felicidade, vida para sempre. Precisamos manifestar essa oração dominical que Jesus ensina. Portanto, vós orais desta maneira: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a sua vontade. É isso que Deus fala para mim e para você. Jesus estava ensinando os seus discípulos. Eu e você somos discípulos de Jesus. O problema é que nós olhamos com os olhos naturais e nós não conseguimos ver essas coisas maravilhosas do Espírito Santo de Deus. Estava contando aí para o pastor Paulino, a gente tem muito testemunho. Eu estava em casa, que a Nilzete chegou de repente, uma mãe carregando uma filha. A filha tinha se envenenado. Por causa do noivado, ela estava noiva, descobriu que o noivo dela tinha mais 2 noivas. E aí ela não aguentou, ela tomou um coquetel para se matar. E como ela era muito conhecida, uma advogada na cidade, eles pegaram a avó e a mãe, levaram para mim na minha casa. Eu quando olhei aquela mulher ali espumando pela boca, tudo aquela jovem, eu brinquei com ele, digo: puxa vida, vocês têm mais fé do que eu. Porque isso aí deveria ter levado no hospital, fazer uma limpeza no estômago e tal, essa menina está envenenada. Ela falou: não, pastor, o orgulho fala mais alto. Não, pastor, toda a cidade vai ficar sabendo. Eu falei: já que está aqui, então vamos colocar a fé em ação, né? Aí orei por ela, comecei a ministrar na vida dela. Em 10 minutos ela acordou. Em meia hora eu falei: Deus, limpa os pulmões, purifica, tira todo o efeito do veneno, tudo aquilo que ela bebeu. Em meia hora ela estava lúcida, tranquila, saiu dali feliz, alegre. Por quê? Porque a palavra do Senhor, o Espírito Santo é um clínico geral, queridos. É Ele que opera em todas as áreas. Só existe uma pessoa que pode impedir o Espírito Santo agir. É você na sua vida. Somente você. Por isso muitas pessoas, a Bíblia diz: ser uma benção. Eu decidi ser uma benção. Quando eu aceitei Jesus, digo: Deus, eu quero ser uma bênção, onde quer que o Senhor me envie, onde quer que eu esteja, eu quero ser uma bênção. Nós temos vivenciado o sobrenatural de Deus, as coisas grandiosas. Quando o Espírito Santo falou para mim, o Senhor falou: olha, eu vou colocar uma obra na tua mão, eu quero que você, um ministério nas suas mãos. E eu fiquei falando: Deus, se o Senhor quer, então eu quero que o Senhor venha prover tudo para mim. Eu falei: Deus, não que eu sou orgulhoso, mas eu trabalhei desde criança. Eu não saberia chegar na frente da igreja e falar: olha, eu estou precisando que pague minha luz, minha água, uma cesta básica, isso e tal. Eu tinha 3 filhos adolescentes na época. E o adolescente come bastante, pelo menos os meus, né? E eu falei: Deus, eu quero que o Senhor seja o meu mantenedor. Eu quero depender somente do Senhor. Na época eu era bombeiro, tinha 36 para 37 anos, né? Tinha um corpinho elegante, 63 quilos, corredor fundista e tal. E aí, naquela semana eu estava orando, o Espírito Santo falava para mim: vai lá no INSS, vai lá no INSS. Que eu era bombeiro industrial, não existia bombeiro militar em Telêmaco Borba. Então nós da Crabim, que fazia todo o atendimento, na época tinha uns 40 e poucos mil habitantes em Telêmaco Borba, e então eu era bombeiro, saí do quartel, fui para o bombeiro, e então eu contribuía com o INSS, e aí o Espírito Santo falava comigo, mas eu entrei com 20 anos no quartel, e eu tinha indo para 37 anos, e quando eu ia orar, o Espírito Santo, eu falei com a minha esposa, eu digo: olha, eu estou orando, o Espírito Santo mandou ir lá no INSS. Ela falou: então vai lá, mas fazer o que lá? Eu digo: eu pensei, eu vou fazer um simulado, quanto falta para me aposentar, eu vou sair da empresa, Deus quer colocar uma obra na minha mão e eu vou fazer. Coloco na caderneta e vamos comendo esse dinheiro. Isso que eu pensei. Quando eu cheguei lá no INSS, levei minha carteira para fazer uma somatória, a menina preencheu lá e me deu ela falou: daqui 1 semana e meia a gente faz uma somatória e vê quanto tempo falta para você aposentar e para você contribuir mais ou menos o que você quer.
Deu uma semana e pouco, chegou uma cartinha, eu compareci no INSS, e aí apresentei a ela, ela foi lá, trouxe minha carteira, mais uns papéis, ela falou, você vai requerer sua aposentadoria? Eu falei, aposentadoria como, menina? Eu tenho 37, eu vou fazer 37 anos, como aposentar? Ela falou, não, nós mandamos até para o INSS de Ponta Grossa, lá que eles fazem, consta aqui que você está aposentado. Falei, menino, eu tenho 17 anos de carteira assinada. Ela falou, não, consta aqui, você quer ou não quer? Eu pensei bem assim, deve ser uma merreca de salário. Digo, não. Aí ela falou para mim, falei, isso tem um valor? Tem. Quanto é esta? Dava 100 e poucos na época, mais que eu ganhava na empresa. Eu digo, você tem certeza que esse é meu salário? Falou, este é o salário. Digo, então manda ver. Em 28 dias eu estava aposentado. Só que nós saímos do quartel, entramos 12 soldados no bombeiro. Ex-soldado. Aí eu contei para os meus amigos, quando eu fui falar para o meu chefe que ia sair, ele não acreditou. Como você vai sair? Você não tem nem 40 anos? Falei, não, eu mostrei, esperei vir primeiro pagamento, foi em novembro, e eu peguei o cartãozinho do banco, de aposentado, então vocês têm que me dar uma vaga prioritária, tá? E aí foi isso que aconteceu. Os colegas meus tentaram fazer a mesma coisa. Agora faz uns 5 anos que começaram a aposentar. E eu já faz 26 anos que estou aí, sabe? Por quê? Porque Deus, tudo você manifesta, traz à existência aquilo que não existe. Traz à existência. O pastor Paulinho tem falado muito sobre honra, ele teve em março ali com a gente, foi algo maravilhoso em Telêmaco Borba. E eu lembro um dia que eu não era pastor ainda, eu era membro da igreja e vi um ônibus até Telêmaco Borba, outro ministério onde que eu me converti. E o pastor falou, gente, eu estou hospedando 40 pessoas de Londrina que vêm fazer um trabalho no final de semana. Quem que poderia ser voluntário, pegar um casal, um jovem, uma mulher, um homem e acolher na sua casa? Tinha muitas pessoas de posse naquela igreja. Mas poucos eram voluntários. E a mais da maioria, eu naquela época era diácono da igreja, eu tive que correr, emprestar colchões, usar as salas da igreja, porque os irmãos não quiseram receber aqueles irmãos. E nós morávamos numa casinha bem pequena, dava 40 metros quadrados. E eu falei, Deus, era um bairro novo, não tinha asfalto, nada, e quando chovia, nem meu fusquinha subia ali. E eu falei, Deus, eu gostaria de receber, mas imagina se chove, se eu pego uma pessoa mais de idade, ele ficar ali e tal, e chove, eu vou ter que subir a pé até chegar em casa. Eu senti aquilo no coração, e aí eu fui para a escola dominical de manhã, e uma irmã recém-convertida, ela olhou para mim e falou, Isauro, você está pedindo uma casa para Deus? Falei, sim, comecei a pedir essa semana. Então você vai na imobiliária que Deus vai te dar essa casa. E eu digo, Deus é meu, tomo posse. Ela passa na imobiliária, toda semana essa casa tua está lá. E aí na segunda-feira eu e a Nilzete pegamos o fusquinho, fomos nas 4 imobiliárias, olhamos tal, e ali perguntava para mim, qual o valor da casa que você quer? Eu não podia dar valor porque não tinha dinheiro, se eu falasse uma casa de 100, eles arrumaram de 100, eu não tinha, de 50, de 200, não tinha. Eu só falava, eu quero uma casa com 3 quartos, eu quero uma casa com 2 salas, com uma garagem para uns 3, 4 carros, eu dava o tamanho da casa. E nós fomos segunda semana, terceira, foi 1 mês, 2 meses, aí a Nilzete não ia mais, e aí eu só ia. Quando deu 5 meses e meio, eu cheguei no imobiliário por nome de Teorema lá, e aí eu já fiquei amigo dos corretores, No começo ia, mostrava as casas novas que entrava, eu olhava, gostava da casa, mas nem fazia proposta, não tinha dinheiro. E quando o dia que eu cheguei, aí o seu Sebastião, se tornei amigo dele, ele falou, Isauro, você está 6 meses procurando casa? Eu falei, 5 meses e meio. Aí ele tentou me ajudar, falou, pastor, eu vendo algumas casas por fora, eu vou mostrar umas casas, eu nem vou cobrar as taxas de você só paga o valor que a pessoa quer na casa. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele me tirou fora da imobiliária, na calçada, assim,
E nós conversamos, de repente veio um senhor e falou, esse homem tem vários imóveis que nós administramos, e ele também sempre compra e vende imóvel. Aí ele abortou aquele homem, falou, você não tem uma casa? Olha, o Isaor faz hora que quer comprar uma casa, quase 6 meses. O rapaz olhou em mim dos pés à cabeça. E ele falou assim, eu tenho essa casa. Daí eu falei, aonde? Praça dos Pinheiros. Praça dos Pinheiros é o lugar mais caro de Telêmaco Borba. Hoje são lote lá, 700, R$1 milhão. Eu falei, Praça dos Pinheiros, é. E eu gelei, não tive coragem de ir com ele. Praça do Pinheiro, eu falei, ali tem a principal a de trás. Não vou lá. Ver o quê? Lá não tem um centavo no bolso? E aí ele queria tanto. Eu falei, não, mas minha esposa tem que estar junto. Não, eu vou pegar ela. Eu falei, não. Passei o número do telefone. Na época nem era caro um telefone, passei do bombeiro. E aí cheguei na casa, daí o Zé falou, o cara ofereceu uma casa ali na praça, tal. E eu despistei ele. E à tarde ele ligou para mim lá no bombeiro, no outro dia. Falou, Isaor, você foi ver a casa? Fui. E daí? Nossa, eu amei a casa. Daí eu falei para o Nilzeto, vamos ver lá, não paga nada. Nós vamos ver a casa. Outro dia, ele ligou para mim e falou, Isaura, você foi ver a casa? Fui. E daí? Eu amei. Então amanhã, 9 horas, lá no cartório. Tal. Ele pegou e eu nem quis conversar com ele, desligou o telefone. Aí cheguei em casa, falei para o Zé, o rapaz mandou, nem deu para explicar que eu não tinha dinheiro. Eu só falei, quanto você quer na casa? Não estou vendendo, eu vou te dar essa casa. Quando cheguei de manhã, outro dia, o Nilzete, os filhos ali, ele estava lá no cartório, alegre, tudo, e eu tenso. Desci eu, a Nilzete, Fusquinha 75. Nós chegamos, Isaú, trouxe aí o certidão de casamento, tal. Aí ele pegou, era a máquina da tilografia, e falou, transfere para ele essa casa. Eu falei, rapaz, eu não tenho dinheiro para te dar, nem pagar a despesa do cartório. Ele falou, não, você não tem nem para pagar a transferência? Daí eu falei, não. Quanto você quer nessa casa? Ele falou, não estou vendendo, estou te dando, mas eu quero que você pague todas as documentação, o registro, a escritura. Eu falei, não tem. O que você tem? Eu digo, eu tenho aqui a Fusquinha lá. Está funcionando? Eu digo, está funcionando, vim com ele. Ele falou, eu fico com o teu Fusca. E aí ele mandou transferindo, enquanto a menina batia lá, ele me puxou no lado e falou, Isaur, quando eu vim de São Paulo, sou lá do Nordeste, mas eu vim de São Paulo para cá, e eu cheguei em Telêmaco Borba, a rua principal não tinha asfalto, e eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor me abençoar nessa cidade, e eu prosperar, eu quero ajudar uma pessoa, e essa pessoa não pode ser parente, não pode ser amigo, não pode ser ninguém que eu conheça. E o Senhor vai falar para mim, quando eu vi você, eu sou católico, estou bem na minha igreja, mas quando eu vi você, a primeira coisa que Deus falou é, esse é o rapaz que você vai doar a casa. E aí ele falou algo que foi difícil, ele falou para mim, olha, eu não quero que você conte para ninguém que fui eu que te dei. Não conte para ninguém. Foi difícil porque meus colegas de trabalho sabiam quanto eu ganhava e sabiam que não era compatível que eu ganhava para comprar uma casa daquela. Aí ele falou, já viu a casa? Eu vi mais ou menos. Nós fomos lá. E aí ele pegou, entra no meu carro, pode deixar o carro aí, depois não leva. Entrei, quando nós olhamos a casa e tal. Aí ele falou, tem mais um sobrado aqui no lado, tem mais 2 moradias, garagem, tal. Dá mais 180 metros quadrados. Esse aí é meu. Falou, que legal. Que bom, nós vamos ficar vizinhos. Ele falou, não, você nem viu, você nem leu a escritura, tudo isso aí eu estou passando para você. Só dos 2, se você come, bebe do aluguel dos 2 prédios e você nunca vai precisar mais. Queridos, eu estou falando algo, no livro eu conto esse testemunho também, aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Deus é um Deus poderoso. Jesus restituiu para nós tudo aquilo que nós precisamos. Jesus veio para restaurar toda a humanidade. Agora, eu sempre ensino a igreja lá, até as crianças, eu digo, olha, a gente não aceita a doença, eu sempre ensino, eu rejeito a doença, eu rejeito a enfermidade, eu rejeito a pobreza. Porque Jesus não veio tirar ninguém lá do gueto, Jesus não veio tirar ninguém da favela, Jesus não veio tirar ninguém da miséria, Jesus veio tirar toda a favela, o gueto, a miséria de dentro de nós.
Isso que nos prende, que nos amarra, a nossa mente, a nossa alma, nosso entendimento. Nós precisamos aprender a depender da palavra do Senhor. Por quê? O Senhor pagou toda a nossa condenação, restituiu a riqueza para nós. E por isso o Senhor quer manifestar o seu poder através da vida de cada um de nós. Romanos 12:2, você conhece esse texto, diz assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Temos que ter consciência daquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Precisamos mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Nós vemos tantas pessoas honestas, fiéis, estão sofrendo nas mãos do inimigo. Eu estive agora em Balneário Camboriú, e nós estávamos na casa de um irmão lá, e falou: Isaura, aqui tem um pastor que vende pitaia. Vamos ali, é próximo, aqui no morro, aqui em Balneário Camboriú. E nós chegamos lá, eu cheguei lá, eu vi um pastor, o nome dele é Brito, um homem, um engenheiro agrônomo aposentado, e ele estava ali e falou: pastor, eu estou fazendo hemodiálise, meu rim paralisou e tal. E aí o casal falou, o Mário e a Cassandra falou: olha, o pastor Isaura é um homem que Deus usa ele em cura, ele pode orar pelo Senhor? Claro. E eu orei pelo pastor Brito. Ele falou: pastor, é terrível, né, a situação que eu estou. Aí eu orei por ele, estava a esposa dele, ela não falou nada, a Maire. Eu peguei, coloquei a mão no ombro dela e declarei a cura. Eu senti que algo tinha errado com ela. Outro dia, 6 horas da manhã, ela mandou uma mensagem na casa que eu estava, digo: olha, Deus curou o rim do meu esposo. E eu estava com tumor, esperando o momento de me chamar para fazer uma cirurgia, estava quase estourando no meu seio, e eu não contei nada para ele, nem ele orou pelo meu esposo e colocou as mãos sobre meu ombro, e hoje de manhã, quando eu levantei, não tinha nada, o meu seio está perfeito que nem o outro. Jesus curou as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel. Tudo que eu e você precisamos é manifestar o reino de Deus aqui na terra. Por isso que este mundo está um caos, mas eu quero profetizar e declarar esse despertar, esse mover, esse agir, esse sobrenatural de Deus na sua vida e através da sua vida, para que Deus possa te usar infinita muito mais que você pensa, imagina. Porque Deus é fiel à sua palavra. Quando Jesus fala que o reino estava dentro de cada um de nós, ainda naquele momento ele estava liberando uma palavra profética, porque Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado, mas ele estava liberando uma palavra profética sobre a humanidade. E Paulo fala aqui em Colossenses 1:13, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós estávamos nas trevas, o Senhor nos tirou dali, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse é o nosso lugar, esse é o nosso ofício. Porque cadeira não é um lugar, cadeira é um ofício. A Bíblia diz que o Senhor nos fez reis e sacerdote. Então nós temos ofício de reinar nesta terra, de ministrar de reinar nesta terra, governar esta terra, não de ministrar, mas governar. Porque o Senhor nos tirou das trevas, Ele nos transportou para o reino, no reino do seu Filho amado. Aqui está falando que nós somos translatados das trevas para a luz. Porque a Bíblia diz que a Bíblia fala, Jesus falando: vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. É assim que o Senhor nos vê, translatado. Eu estive ministrando no aniversário da Comunhão Cristã Aba este ano. Eu testemunhei ali que era algo recente que tinha acontecido com 2 jovens. Eu tenho 2 irmãs da igreja, a Radassa e a Eixla. A Eixla, 19 anos, tinha 18 para 19. E ela é casada. E a Radassa é irmã dela. E a Radassa, ela tem uma dificuldade de dirigir à noite. Então a luz que vem de frente atrapalha, usa óculos. E elas estavam em reserva na casa da mãe dela. E naquele dia choveu muito. E elas iam voltar para Telemucoborbe, chuva forte. E elas falaram: nós precisamos ir embora. Quase 8 horas da noite saíram. Quando estavam passando pela cidade, caiu debaixo dos eucaliptos, caiu um galho em cima do capô do carro.
pegou ali, quebrou limpador de para-brisa, trincou vidro, tal, quebrou um farol. E elas encostaram o carro assim e primeiro começaram a chorar. E aquela chuva forte, a mãe dela preocupada. E elas começaram a chorar e lembraram, o pastor Isaur diz que chorar não comove Deus. Se desesperar não comove Deus. Nós precisamos tomar uma postura. E elas oraram ali e falaram: Senhor, Jesus, nos leva para casa. Reserva a Telêmaco Borba 80 quilômetros. E aí quando elas falaram: nós vamos tocar assim mesmo. Ela arrancou o carro, colocou na pista, muita chuva. Não estava enxergando nada. Nisso tocou o telefone da Estela, o marido dela, o João, que é o menino que toca baixo na igreja. Falou: onde que vocês estão? Quando ele falou onde que vocês estão, que ela foi olhar, localizar, que estavam saindo da reserva, que elas viram, o carro eles estavam entrando na rotatória de Telêmaco Borba. 8 horas da noite, reserva, Deus translatou 8 horas da noite em Telêmaco Borba. As duas irmãs. Aí elas ligaram para a mãe, chegaram em casa. E a mãe: onde que vocês estão, filha? Eu estou preocupado, olha que chuva. Ela falou: não, estamos aqui em casa. Como que vocês estão em casa? Vocês saíram agora daqui. Mãe, o dia que elas foram contar para mim, eles não conseguiam contar. O marido dela contou. As duas choravam na minha frente. Translator. E eu brinquei com ela: se fosse eu ia repreender em nome de Jesus, cessa agora esse vento, faça isso, tal, tal. E elas foram muito sábias: Senhor, nos leva para casa. Simplesmente o Senhor tirou elas daqui e o Senhor colocou elas ali. Por quê? Porque Deus tem operado nas nossas vidas de maneira grandiosa e poderosa. O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. O que é embaixador? É aquele que vive em outro país para tratar do assunto do governo do seu origem. A nossa origem não é aqui, mas nós vivemos aqui para tratar do assunto do reino de Deus aqui. E por isso nós precisamos ter esse entendimento de ver as coisas acontecendo. Eu sempre brinco lá na igreja: tudo que não tem jeito, Deus manda para mim. Só que 90% que eu atendo lá não são membros da igreja, não. É interessante, os médicos mandam as pessoas para mim. Vem muitas pessoas de fora, de muitos lugares, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, de outros países. Já vieram ali porque escutam, vê as lives. E nós temos visto Deus operando coisas extraordinárias. Porque nós estamos aqui para tratar das coisas do reino de Deus. O problema é que muitas vezes nós somos egoístas, nós estamos concentrados, o inimigo cria um problema e nós focamos naquele problema. E se você focar naquele problema, você vai afundar. Não, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, o que a palavra do Senhor diz a respeito de todas as coisas. Porque quando você entender que o reino de Deus está dentro de você, tudo que você precisa, Deus já te deu. O Senhor não consegue olhar para um filho dele achando que você está precisando, passando por necessidade, porque tudo aquilo que você acha que você precisa, Deus já colocou sobre você, está dentro de você. A tua abundância, a abastança, a saúde, a graça, o favor, a felicidade, uma vida de abundância, uma vida feliz, porque Deus já estabeleceu o reino dele. É um reino de paz, um reino de alegria, é um reino de amor, um reino de gozo, um reino de vitória, é um reino de regozijo. E tudo que você precisa é manifestar esse reino através da sua vida e tocar a outras vidas, manifestar esse poder de Deus que opera através das nossas vidas. A palavra do Senhor diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de mim e dentro de você. Independente do que aconteça, querido, Deus não faz acepção de pessoa, mas Ele faz acepção de atitude de pessoas. Deus, Ele se manifesta através do seu povo. Então, quando você entender que o Espírito Santo de Deus, Ele se move através das nossas vidas. Eu amo muito esse texto que de Marcos 11, 24, diz: por isso eu vos digo, que tudo o que pediram oração crendo, crede que recebeis e tê-lo-eis. Tudo. Quem está falando aqui? Jesus. Jesus está falando a verdade aqui.
Essas são palavras verdadeiras que você precisa entender. A maioria dos pregadores hoje não prega mais sobre fé. A maioria não. Eu tenho ouvido muitas mensagens, você não vê mais pregando. Prega princípio. Eu sei que os princípios são lógicos, são óbvios para nossas vidas, mas nós precisamos crer na palavra do Senhor, tomar posse da palavra do Senhor. Nós precisamos manifestar a palavra de fé nas nossas vidas e através das nossas vidas, porque Deus é fiel. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que buscam. Ah, pastor, eu agrado a Deus, eu não faço mal para ninguém, eu dou dízimo, dou oferta, dou primícia, eu faço isso, sempre sou uma pessoa boa, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa... A Bíblia diz que nós agradamos a Deus através da nossa fé. Então agrade o Senhor, creia na sua palavra, tome posse dessa palavra, viva essa palavra, caminhe sobre essa palavra. Isso fará toda a diferença. Então, quando nós oramos a palavra de Deus, esse texto, Romanos 10:8, você conhece muito bem, a Bíblia diz assim: mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Queridos, quando eu aprendi isso, que você muitas vezes, você vê uma situação, o Espírito Santo traz no teu espírito uma revelação, uma palavra, e muitas vezes você vê uma pessoa ferida, uma pessoa machucada, você vê uma situação, um problema, e o Espírito Santo traz uma solução para você, mas você só ouve, só pensa, mas você não declara essa palavra. Não basta você pensar apenas. Você precisa declarar, professar a palavra. O texto está dizendo, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que nós pregamos. Você precisa declarar a palavra da fé. Porque a palavra ela é viva, a palavra é eficaz. E quando eu declaro esta palavra, eu libero esta palavra, ela vai trabalhar em prol daquilo que ela foi liberada, em nome de Jesus. Use a autoridade que o Senhor tem nos dado, isso fará toda a diferença nas nossas vidas. Olha o que diz o Salmo 103:19, quando eu aprendi, quando você estabelece a palavra de Deus, você aciona o exército, a corte celestial para trabalhar em prol da tua vida, em prol daquilo que você acha que necessita, porque Deus já te deu todas as coisas. Salmo 103:19 diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpra as suas ordens e obedece à voz da sua palavra. Quando eu e você começamos a declarar a palavra, liberar a palavra do Senhor, você aciona o exército celestial e eles começam a manifestar o poder. Eles são poderosos em força, eles obedecem à ordem de Deus, eles executam a palavra. Então a palavra está perto de ti, ela está na tua boca, no teu coração. Esta palavra da fé que nós declaramos, que nós profetizamos, isso trará resultado, isso trará mudança, transformação, libertação, cura, milagres, sinais, prodígio, maravilha. Isso aciona o reino de Deus. Eu e você, nós somos reis e sacerdotes para anunciar, para governar, para influenciar em todas as áreas das nossas vidas, na sociedade, porque Deus é fiel. Manifeste o reino de Deus aqui nessa terra. Poder de Deus, a graça de Deus, libere palavra de vida, palavra de saúde, palavra de paz, palavra de vitória. Recuse a ficar doente, recuse a enfermidade, recuse a miséria, recuse tudo aquilo que não vem do Senhor e declare aquilo que você é, aquilo que Deus quer fazer, Ele faz através da sua palavra. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Porque você é cabeça e não cauda. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. O Senhor é a nossa força. O Senhor está na frente da batalha. O Senhor peleja por nós. Do Senhor é a guerra. Maior é que está em nós do que está nesse mundo. Lembre que Deus é um Deus que supre todas as coisas. É um direito seu de você viver uma vida plena de saúde, de paz, de alegria e de felicidade. Porque Deus cuida de nós. Deus cuida dos seus filhos.
nós temos visto o Senhor manifestar de uma maneira poderosa. E eu tenho visto muitas pessoas negativas, pessoas que só pensam em derrota, com medo, com dúvida. Mas Deus é fiel à sua palavra. Deus é um Deus que opera coisas grandiosas através das nossas vidas. Olha o conselho de Deus para Josué diante de uma grande conquista. Ele tinha que chegar em Jericó, havia uma grande fortaleza, aquela cidade estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía, aquelas muralhas altas. E Deus fala com Josué no capítulo 1, versículo 8, diz assim: olha o conselho: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu, exorta-te, tenha bom ânimo, não te atemorize, nem te espante, porque o Senhor Deus está contigo por onde quer que andares. O reino de Deus está dentro de você, meu irmão, dentro de cada um de nós. Tudo que eu e você precisamos é manifestar esse reino, de uma maneira grandiosa, tremenda, extraordinária. Desfrute da maravilha de Deus, daquilo que Deus opera. Esses dias nós estávamos na igreja e chegou uma esposa e um filho, e saiu um câncer no pescoço o nome dele é Ismael Viana, Ismael, e o câncer tomou a língua, tomou toda a garganta, e aquele cara só babava, estava parecido um esqueleto. Trouxeram para mim orar, e eu olhei para ele assim, eu falei: querido, tudo que eu quero, que você não aceita essa doença não é sua. Jesus já levou na cruz do Calvário, ele é membro da Assembleia de Deus. E eu orei por ele, era terça-feira. Quando foi na sexta-feira, eu saí da igreja à tarde, e eu estava na avenida com a Nilzete, fomos numa loja, de repente um carro buzinando, um Fiat, nós olhamos lá, era o camarada, parecia um esqueleto, estava dirigindo: pastor, Jesus me curou, eu vou testemunhar lá na tua igreja, olha, eu estou falando bem, o Senhor me libertou. Até hoje não foi testemunhar, mas estendendo as mãos ali, e louvado seja o nome do Senhor, porque é uma palavra, liberando uma palavra de amor, uma palavra de libertação, uma palavra de cura. Deus é um Deus que opera milagre. Quantos empresários falidos nos procura? E nós falamos: tudo que você pedir para que o nome do Senhor seja glorificado, Deus coloca nas suas mãos. Eu lembro o dia que eu estava orando, o Espírito Santo falou: Isaor, sabe por que não tem abençoado o meu povo? Porque o meu povo é egoísta. Quando você for pedir alguma coisa para você, peça pelo menos aquilo que você quer, pelo menos umas 4 pessoas a mais. Se você vai pedir uma casa para você, olhe os irmãos que não têm uma casa própria e coloque também na oração. Se você quer um carro diferenciado ou um carro novo, olhe para aqueles que não têm e peça, porque Deus é um Deus que manifesta, abençoa a vida através de vida, salva a vida através de vida, cura a vida através de vidas, restaura vidas através de vidas. E eu comecei a orar e comecei a declarar sobre vidas, sobre outras pessoas. E eu sei que Deus é fiel à sua palavra para fazer infinitamente muito mais do que pensamos e imaginamos. Nós temos visto muitos milagres de Deus acontecendo diante dos nossos olhos. Nós somos herdeiros de Cristo. O nosso Deus é poderoso. Hoje eu quero me levantar com uma voz profética e quero liberar sobre a sua vida esta unção, esse poder, essa graça, esta liberalidade do Espírito Santo de Deus. Que você vai tocar as pessoas serão curadas. Que você vai orar pelos enfermos, que você vai liberar palavras sobre a vida das pessoas que estão doentes, presas, amarradas nas mãos de Satanás. E Deus manifestará de uma maneira poderosa e tremenda. O Espírito Santo de Deus tem operado. Eu tenho orado com as crianças, Deus tem mostrado sim que as crianças, Deus quer usar poderosamente. E os nossos pequeninos ali estão tendo visão, os nossos pequeninos falando em língua, ali criança de 2, 3 anos falando em línguas. E o Senhor falando de uma maneira gloriosa. Esse dia tem uma irmãzinha, vai fazer 4 anos, ela falou: pastor,
quando eu sinto a presença de Deus, está falando com a mãe dela, eu sinto a presença de Deus, o Espírito Santo me toma em língua, e eu começo a ver as coisas gloriosas, eu vejo os anjos ministrando. E é isso que Deus quer se manifestar nas nossas vidas. Não impeça do Espírito Santo usar você, meu irmão, minha irmã. Deixe Deus ser Deus da sua vida, deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida, porque o Senhor quer fazer coisas grandes, poderosas e sobrenatural. Esse dia eu recebi uma criança ali de Almirante Tamandaré, e essa criança, ela tinha 7 anos, mas o tamanho de uma criança de 7 ou 8 meses. Sofria várias convulsões por dia, uma médica, uma japonesa enviou para mim essa criança, e essa mãe veio desde de Curitiba, Almirante Tamandaré, até a criança sofrendo convulsões, essa criança nunca evacuava, tudo que ela comia jogava pela boca. E quando essa mãe chegou na minha frente, a hora que entrou na igreja ainda deu uma convulsão, e eu peguei e orei por a criança, eu falei, minha irmã, tudo que eu quero é que você não aceite essa doença, Jesus já levou na cruz do Calvário. Eu coloquei, porque criança mexe muito comigo, eu coloquei minhas mãos sobre aquele menino e eu declarei a cura, a libertação na vida dele. Ela voltou para Curitiba sem nenhuma convulsão. Quando ela chegou lá, outro dia ligou para a secretária da igreja e falou, olha, diga para o pastor Isaur que o meu filho nunca tinha evacuado, hoje ele evacuou normal. Até agora não deu nenhuma convulsão nele. Aí eu fui pregar na igreja do pastor Arno, o Arno da Shalom, Rende, uma coisa assim. E aí ela foi, o esposo dela foi dessa criança, a criança estava sentada no colo deles. E a médica, o esposo da médica foi junto. E quando eu olhei aquele pai, aquela mãe feliz ali, eles vieram me abraçar. E eu olhei aquela criança já se movendo ali, sentada, firme. Falou, pastor, Deus fez um milagre na vida do meu filho. E aquela mãe tinha falado aquele dia, a última vez que eu levo meu filho no médico, porque eu estou cansada, 7 anos. Ela falou, meu marido, cada vez os médicos tratavam e passavam para um outro. E ela falou, hoje, quando enviaram para essa médica evangélica, e ela da Comunhão Cristã Aba, e ela pegou e falou, olha, o teu filho, pela medicina, eu sou especialista nesse caso, não tem cura. Vou dizer para você que não tem cura. Mas existe um homem que cura. Jesus. Mas existe pessoas que Deus usa pela cura. E eu vou dar o endereço de um homem que passou pregando na minha igreja e você vai lá. O nome dele é Isaur. E aí ela falou, pastor, aquele dia que a médica falou que não tinha, que existia, que Jesus cura, existia homens, pessoas na face da terra que ora para que Jesus cura. Naquele dia já estava tudo certo, eu ia matar meu filho, eu ia tirar minha vida. E aí esse dia essa médica, cada 6 meses ela vai e passa um dia com a gente em Telemaco. Ela chegou lá, eu contei para ela chorou muito. Eu falei, a senhora não só salvou a vida daquela criança, mas também salvou a vida daquela mãe. Ela falou que era a última vez. Aquele dia, o esposo dela, ele é técnico de cadeira de dentista, ele ia fazer um trabalho, ela tinha preparado tudo para tirar a vida do filho dela e se matar. O nosso Deus é um Deus que liberta. O nosso Deus é um Deus que salva. O nosso Deus é um Deus que opera maravilhas. Eu tenho muito testemunho que eu poderia compartilhar com vocês. Pessoas cegas, pessoas cadeirantes, pessoas desenganadas, medicina, hospitais, médico, tantas pessoas. Esse dia tem uns irmãos que trabalham numa clínica, tinha um médico jovem, estava com depressão, ele queria se matar. Aí o irmão, o Célio, falou, doutor, você não quer ir lá para o pastor Isaur orar por você? O pastor Isaur ora. Ele falou, eu não aguento mais tomar remédio. Ele foi lá, um médico, conversou comigo uma meia hora, eu orei por ele, e Deus curou de uma maneira extraordinária. Depressão. Eu sempre gosto de encerrar contando testemunho, muitos testemunhos. Eu sei que alguns já ouviram aqui, mas eu gosto de contar o testemunho de uma família que eu conheço muito bem, como
E essa família é uma família de 6 filhos, eu já vou encerrar. E essa família era uma família muito próspera, muito rica. E um dia, o pai dessa família, ele adulterou com a empregada, engravidou a empregada. E quando ele engravidou a empregada, ele engravidou também a esposa dele. E aquela família foi crescendo, e quando essa dona da fazenda, a esposa deste homem, desse fazendeiro, ela descobriu que a empregada estava grávida também, ela tentou matar a empregada, cortou os braços, queria furar o ventre dela, e a empregada fugiu. E como ela queria se vingar do marido, ela começou a tomar droga para abortar aquela criança que estava no ventre dela. Só que ela não conseguiu, e o marido acabou fugindo com a empregada, e ela foi embora e começou a vender toda a propriedade, toda a fazenda, todo o gado, todos os animais, até que vendeu a sede da fazenda, e foi embora. E aí essa mulher ficou com 6 filhos, ela se amaziou com um alcoólatra alguns tempos, não deu, separou daquele, se amaziou com outra pessoa que se tornou alcoólatra. E essa mãe começou ali a frequentar centro de bruxaria, de tudo que não prestava. E ela se tornou uma mulher muito agressiva e batia nos filhos. E aí uma filha se tornou alcoólatra com 15 anos, a outra fugiu com 13, a outra fugiu com 17, a outra fugiu com 19, o filho mais velho fugiu também, saíram tudo e ficou só uma criança na casa. E ali aquela criança, muitas vezes não tinha o que comer, sofria ali na mão daquela mãe, daquele padrasto que eles bebiam, muitas vezes faziam compra, brigavam os dois, ele bebia e jogava aquelas compras no chão e revirava, e muitas vezes aquela criança posava no vizinho, muitas vezes posava no assoalho, muitas vezes aquela criança, e chegou um momento que aquela criança foi para a escola, e durante todo o período da escola, aquela criança repetiu 3 anos o primário. Não conseguia passar porque a mãe tinha dado muita droga, bebido muita droga, ela não conseguia guardar nada, repetente 3 anos. E um dia chegou uma professora, tem alguma professora aqui? Dá um sinal, Só tem duas professores. Chegou uma professora e abordou aquela criança, falou, por que você é repetente 3 anos, você não consegue interagir com outras crianças, tal, tenho observado, eu cheguei aqui e tal. E aquela criança começou a abrir o coração para aquela professora, falou, olha, o seguinte, aqui na minha casa, meus irmãos tudo fugiram de casa. O meu padrasto bebe, a minha mãe bate na gente, e falta as coisas, olha, todo mundo tem seu tênis, tem sua mochila, a minha é um pacote de arroz com a caneta, com um lápis, uma borracha. As pessoas têm calçado, eu venho descalço para a escola, às vezes a chinelo de dedo, assim eu ando 7 quilômetros, e aquela professora olhou para aquela criança e falou, você sabia que Jesus existe, que Deus existe? Falou, como que existe? Porque se Deus existisse, por que a gente sofre assim? Por que a mãe bate assim? Por que eu esbrigo isso? Por que o pai abandonou? Por que meus irmãos estão sofrendo? Por que isso, aquilo, tal? Ela falou, não, Deus existe, um dia Deus vai ministrar na sua vida e você vai entender que Deus existe, que você vai ser alguém. E aquela criança dizia, mas por que isso? E aí aquela professora começou a adotar e orar por aquela criança. Cada vez que entrava na sala de aula, ela abria um armário, tinha um vidro de biotônico, e ela pegava e dava uma colher para aquela criança e orava por ele, e ali declarava sobre a vida. O dia de prova, ela colocava ali a prova e colocava a sala toda em pé e orava sobre aquela prova e dava para aquela criança fazer. E ali foi passando dias, anos, e aquela criança foi passando de ano, mas quando essa criança tinha 10 para 11 anos, aquela mãe começou a frequentar centro das trevas, e ela começou a ficar muito agressiva, e de manhã ela chamou aquela criança para fazer fogo. Naquela época não tinha fogão a gás, e essa criança não ouviu, ela pegou um cabo de aço, descobriu e bateu, até que cortou muito, aquela criança desmaiou. Uma tragédia, coisas que acontecem. Aí você pergunta, mas como é que você sabe tanto disso aí? Eu sei porque essa criança sou eu. Aquela professora, ela profetizava, um dia você vai ser um homem de Deus.
A palavra está na tua boca, no teu coração. Um dia você vai conhecer Deus. Um dia Deus vai mudar a história da sua família. Um dia Deus vai fazer isso aqui. E Deus usa a vida para abençoar a vida. As pessoas vão se orgulhar de você. Aonde que você passar, o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Eu lembro que eu não tinha calçado, eu fui trabalhar com um holandês, eu conto no livro ali, o nome dele é Raul Cassi. Eu falei, olha, eu preciso comprar um tênis, eu ando 7 quilômetros descalço para ir, mais 7 para voltar, macadame, dói meu pé. E aí ele falou, vou te dar um trabalho, você vai trabalhar até as 11h30 da manhã, daí você almoça e você vai em uma hora de caminhada. E eu trabalhei ali 1 mês e meio, daí aquele holandês não me pagava, eu cheguei e falei para ele, o senhor me paga? Já faz 1 mês e meio, eu quero comprar um tênis. Ele falou, não, o teu 2º mês eu já paguei para tua mãe. E aí eu fui conversar com a minha irmã, porque minha mãe era violenta na época. Eu falei, a mãe pegou o dinheiro, ela falou, Isaor, ela levou no centro de Macumba, ela precisava fazer um trabalho. Meus 2 pagamentos que eu ganhei na minha vida, dos 9 anos para 10 anos, foram para o centro de Macumba. O diabo tentou me escravizar de todos os jeitos. Eu nasci com muita sequela. Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar. Quando você contava qualquer, olha, o vizinho caiu de bicicleta, se eu ouvisse aquilo ali, atacava meus nervos, enrolava minhas mãos. Eu fiquei uma vez que um menino de 14 anos foi ajudar o pai dele na fazenda que meu padrasto trabalhava, estava debulhando milho, enfiou a mão, amputou o braço. Eu fiquei 6 meses de cadeira de roda de ouvir aquilo ali. Tão trauma que isso tinha no meu coração. Eu nunca imaginava um dia estar pregando, falando. Hoje eu prego em lugar de 500, 600, 1.000, 1.500, 10.000 pessoas. O Senhor me leva em tantos lugares e eu tenho visto Deus operar tantas coisas grandiosas. Vocês estão olhando para uma pessoa que foi transformada por Jesus. Por isso eu tenho um amor pelas vidas, eu tenho um amor pela obra, eu tenho um amor pelo Senhor. Eu nunca brinco de ser crente. Eu vim nesta noite aqui, o Senhor me trouxe para ser um instrumento de bênção nas suas vidas. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé, eu gostaria de orar por você nesse momento, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Vinde a mim. Eu gostaria de orar, mas antes de eu orar aqui, tem alguma pessoa que ainda não entregou sua vida a Jesus? Um dia eu tomei essa decisão. Eu gostaria de orar por você, você que talvez por um motivo qualquer se afastou do Senhor. Um motivo qualquer você se afastou de Deus e hoje você está aqui, Deus te trouxe aqui. Deus quer fazer algo grandioso através da sua vida. Levante um dos seus braços, bem alto, eu quero orar por você, se tiver alguém aqui. Alguém que nunca aceitou Jesus como Salvador, gostaria de orar por você também. Só tudo que você precisa, dá um sinal e eu quero orar por você. Se tem alguém aqui, se não tiver, eu louvo a Deus por isso, mas se tem alguém, a Bíblia fala, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que eu sou humilde e manso de coração, encontrarão descanso para a vossa alma. Eu sei que tem 2 pessoas aqui, porque o Senhor fala comigo. 2 pessoas que Deus se trouxe aqui para mudar a sua história. A decisão é sua, pode vir para frente, minha irmã, pode vir, em nome de Jesus. Pode vir aqui para frente. Deus te trouxe aqui num propósito divino nesta noite. Vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados. Não volte, não vale a pena você voltar da maneira que você chegou aqui. Deus te trouxe aqui. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Há uma festa nos céus nesta noite. Não é quando um paralítico anda, um cego vê.